Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reine na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me glória e da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Continuação da leitura do Livro do Céu, volume 2, trecho 75. 22 de setembro de 1899. Jesus lhe fala de seus escritos, contendas com a obediência. Sentindo-me um prego cravado no coração pelas palavras que ontem disse meu doce Jesus, e sendo ele sempre benigno com esta miserável pecadora, para aliviar minhas penas veio e, compadecendo-me toda, me disse: minha filha, não queira te afligir mais. Deves saber que tudo o que te faço escrever, ou sobre as virtudes, ou sobre alguma semelhança, não é outra coisa que fazer que te pintes tu mesma. E essa perfeição a qual fiz chegar a tua alma. Ó Deus,
Que grande repugnância sinto ao escrever estas palavras, porque não me parece que seja verdade o que diz. Sinto que ainda não entendo o que é virtude e perfeição, mas obediência assim o quer. E é melhor morrer do que ter que ver com ela. Muito mais que tem duas faces. Se faz como ela diz, toma o aspecto de senhora e te acaricia como amiga fiel. E até te promete todos os bens que há no céu e na terra. Mas se depois descobre uma sombra de dificuldade contra, súbito, sem que se o avise, se um olhar se encontra como um guerreiro que está preparando suas armas para te ferir e destruir. Oh, meu Jesus, que tipo de virtude é esta obediência que faz tremer só de pensar nela? Então, enquanto Jesus me dizia aquelas palavras, eu lhe disse: meu bom Jesus, em que aproveita minha alma a ter tantas graças, se depois me amargam toda a minha vida, especialmente nas horas da tua privação? Porque eu compreender quem tu és e de quem estou privada é um contínuo martírio para mim. Portanto, não me servem mais do que para fazer-me viver continuamente amarga. E ele acrescentou: quando uma pessoa gostou do doce de um alimento e depois é obrigada a tomar o amargo, para tirar essa amargura duplica-se o desejo de saborear o doce. Isto serve muito àquela pessoa, porque se ela sempre gostou do doce sem nunca provar o amargo, não teria grande apreço pelo doce. E se sempre gostasse do amargo sem conhecer o doce, não conhecendo, nem sequer o desejaria. Por isso, um e o outro servem, e assim te servem também. E eu, meu Jesus pacientíssimo, perdoa-me por ter que suportar uma alma tão mísera e ingrata. Parece-me que desta vez quero investigar demasiado. E Jesus, não te perturbes. Sou eu mesmo que ponho as dificuldades em teu interior para ter ocasião de conversar contigo e ao mesmo tempo para te instruir em tudo. Trecho 76, 25 de setembro de 1899. Medo de que seus escritos possam ser encontrados nas mãos de outros. Em minha mente estava pensando, se estes escritos chegassem às mãos de alguém, talvez dissesse: deve ser uma boa cristã, porque o Senhor lhe faz tantas graças, sem saber que apesar de tudo isto, sou ainda muito má. Eis como as pessoas podem ser enganadas, tanto no bem como no mal. Ah, Senhor, só você conhece a verdade e o fundo dos corações. Enquanto isso pensava, veio o bendito Jesus e me disse: amada minha, e se as nações soubessem que tu és a minha defensora e a delas? E eu, meu Jesus, que dizes? E ele, como? Não é verdade que você me defende das penas que elas me dão ao te colocar no meio, entre eu e elas, e toma sobre você o golpe que eu estava para receber em mim, e o que eu devia descarregar sobre elas? E se alguma vez não recebe sobre ti, é porque não o permito, e isto com grande pena, até te lamentares comigo. Podes porventura negá-lo? Não, Senhor, não posso negá-lo, mas vejo que é uma coisa que você mesmo infundiu em mim. Por isso digo que o fato não é que eu seja boa, e me sinto toda confusa ao ouvir que me diz essas palavras. Trecho 77, 26 de setembro de 1899. Causa pela qual Jesus não leva em conta as oposições. Visão abstrata e intuitiva da alma. Esta manhã, tendo vindo o meu adorável Jesus, transportou-me para fora de mim mesma, mas com o meu profundo pesar, vi-o de costas, e por quanto lhe pedir que me deixasse ver o seu santíssimo rosto, me era impossível. Em meu interior ia dizendo, quem sabe, talvez sejam minhas oposições à obediência de escrever, pelo que não se digna fazer ver seu rosto adorável. Enquanto isso dizia, chorava. Depois de me ter feito chorar, virou-se e disse:
eu não levo em conta as suas oposições, porque sua vontade está tão fundida como a minha, que não pode querer senão o que quero eu. Por isso, enquanto te repugna, ao mesmo tempo se sente atraída como por um imã a fazê-lo. Assim, suas repugnâncias não servem para outra coisa que para tornar mais bela e resplandecente a virtude da obediência. Por isso, não as toma em conta. Depois vi seu belíssimo rosto e em meu interior sentia um contentamento indescritível. E dirigindo-me a ele, me disse: Docíssimo amor meu, se eu sinto tanto deleite ao ver-te, o que terá sentido nossa mamãe rainha quando se fechou em seu seio puríssimo? Que felizes, quantos agradecimentos não lhe deu? E ele, minha filha, foram tais e tantas as delícias e as graças que derramei nela, que basta dizer-te que o que eu sou por natureza, nossa mãe o chegou a ser por graça. Muito mais, pois, não tendo culpa, minha graça pôde dominar nela livremente. Assim que não há coisa de meu ser que não confiei a ela. Naquele instante, me parecia ver a nossa rainha-mãe como se fosse outro Deus, com esta única diferença, que em Deus é natureza própria e em Maria Santíssima é graça conseguida. Quem pode dizer como fiquei espantada, como minha mente se perdia ao ver um portento de graça tão prodigioso? Então, dirigindo-me a ele, me disse: Amado bem meu, nossa mãe teve tanto bem porque te fazia ver intuitivamente. Eu gostaria de saber como te mostras a mim com a vista abstrata ou intuitiva. Quem sabe se é também abstrata? E ele, quero fazer-te compreender a diferença que há entre uma e outra. Na abstrata, a alma olha para Deus. Na intuitiva, entra dentro dele e consegue as graças. Isto é, recebe em si a participação do ser divino. E tu, quantas vezes não participaste do meu ser? Esse sofrer que em você parece como se fosse natural. Essa pureza que chega até a sentir como se não tivesse corpo e tantas outras coisas, não te dei quando te atraí a mim intuitivamente? Ah, Senhor, é verdade. E eu, que agradecimentos te dei por tudo isto? Qual foi a minha correspondência? Sinto vergonha só de pensar nisso, mas me perdoe e faça que me possam conhecer no céu e na terra como sujeito de suas infinitas misericórdias. Volume 3, trecho 75, 27 de maio de 1900. O amor e a graça penetram nas profundezas do ser do homem. Esta manhã, sentindo-me mais do que nunca afligida pela privação do meu sumo bem, assim que me fez ver, disse-me: assim como o vento impetuoso investe nas almas e penetra até nas vísceras, de modo a sacudir toda a pessoa, assim meu amor e minha graça, voando sobre as asas dos ventos, invistam e penetram no coração, na mente e nas mais profundas partes do homem. Com tudo isso, o homem ingrato rejeita a minha graça e me ofende, ó qual não é a minha acerba dor? Eu estava toda confusa e aniquilada em mim mesma e não ousava dizer uma só palavra, só pensava: como é que não vem? E também, se ele vier, não vejo claramente. Parece que perdi a claridade. Quem sabe se verei o seu lindo rosto revelado como antes? Enquanto assim pensava, meu benigno Jesus acrescentou: minha filha, por que temes? Se teu estado está nos céus. Minha filha, por que temes? Se teu estado está nos céus, pela união de nossos querer, e querendo me animar e compadecer meu estado doloroso, me disse: tu és meu novo Jó. Não te oprimas muito, se não me vês com clareza. Disse-te desde o outro dia,
que não venho, como é habitual, porque quero castigar as nações. E se tu me visses com clareza, compreenderias o que eu estou fazendo, e teu coração, como recebeu o enxerto do meu, por isso sei o que tu virias a sofrer, como meu coração está a sofrer, porque sou forçada a punir as minhas criaturas. Então, para poupar-lhe essas dores, eu não me faço ver com clareza. Quem pode dizer as feridas que deixou meu pobre coração? Ah, Senhor, dá-me a força para suportar a dor. Trecho 76, 29 de maio de 1900. Ameaça de castigos. Continuo a estar no meu estado, no mesmo estado. Sentia-me toda oprimida e tinha toda a necessidade de um apoio para poder suportar a privação do meu sumo bem. O bendito Jesus, tendo compaixão de mim por alguns minutos, mostrou seu rosto de dentro do meu coração. Mas não com clareza, e fazendo-me ouvir a sua suave voz, disse-me: tem ânimo mais um pouco, minha filha. Deixa-me terminar de castigar, e depois virei como antes. Enquanto dizia isto, em minha mente pensava: quais são os castigos que começou a mandar? E ele acrescentou: a chuva contínua é mais do que granizo, que está a fazer e vai trazer tristes consequências para as pessoas. Dito isto, desapareceu e eu me encontrei fora de mim mesma, dentro de um jardim. E dali de dentro se viam as colheitas e as vinhas secas. E dentro de mim ia dizendo: pobre gente, como farão? Enquanto dizia isto, dentro daquele jardim, estava um menino que chorava e gritava tão forte que ensurdecia céu e terra. Mas ninguém tinha compaixão dele. Ainda que todos o ouvissem que chorava tanto, não o levavam em conta. E o deixavam sozinho e abandonado. Um pensamento passou pela minha cabeça: quem sabe? Como melhor será Jesus? Mas não estava segura. Então, aproximando-me dele, lhe disse: que tens que chorar, menino amado? Queres vir comigo, já que todos te deixaram abandonado as tuas lágrimas e a dor que te oprime tanto que te faz gritar tão forte? Mas o quê? Quem poderia acalmá-lo? Apenas entre soluços respondeu sim, que queria vir. Então eu o peguei pela mão para conduzi-lo junto comigo, e no momento que fiz isso, me encontrei em mim mesma. Trecho 77, 3 de junho de 1900. A falta de estima pelas pessoas é falta de verdadeira humildade. Encontrando-me no meu estado, esta manhã, por um pouco, vi meu adorável Jesus, que estava dentro de meu coração e dormia. E seu sonho atraía minha alma a adormecer junto com ele, tanto que sentia todas as potências interiores adormecidas, sem obrar mais. Às vezes me esforçava para sair daquele sonho, mas não podia. Quando por um pouco se despertou o bendito Jesus e ordenou por 3 vezes seu alento dentro de mim. E me parecia que ele ficava tudo absorvido em mim. Então me parecia que Jesus atraiu outra vez dentro dele esses 3 alentos que me havia enviado, e eu me encontrei toda transformada nele. Quem pode dizer o que acontecia em mim por estes sopros divinos? Daquela união inseparável entre Jesus e eu, não tenho palavras para expressá-la. Depois disso parece que eu poderia acordar, e Jesus, quebrando o silêncio, me disse: minha filha, olhei e voltei a olhar, procurei e voltei a procurar, percorrendo toda a terra, mas em ti fixei os meus olhares e encontrei as minhas complacências e escolhi-te entre milhares. Depois, dirigindo-se a certas pessoas que via, repreendeu-as dizendo-lhes: a falta de estima pelas outras pessoas é falta de verdadeira humildade cristã e de docilidade, porque um espírito humilde e doce sabe respeitar a todos e interpreta sempre bem os atos dos demais. Dito isso, ele desapareceu sem sequer dizer uma palavra. Seja sempre abençoado, que ele quer, e tudo seja para a sua glória. Volume 4, trecho 75, 23 de julho de 1901. Jesus fala da sua vontade e da caridade. Encontrando-me com muitas dúvidas sobre meu estado,
Ao ouvir meu adorável Jesus, me disse: Filha, não temas, o que te recomendo é que esteja sempre uniformizada à minha vontade, porque quando na alma está a vontade divina, não tem força de entrar nela nem a vontade diabólica, nem a humana, para fazer-se um brinquedo da alma. Depois disso, parecia-me vê-lo crucificado, e tendo-me participado, o Senhor não só suas penas, mas alguns sofrimentos de outra pessoa acrescentou. Esta é a verdadeira caridade, destruir-se a si mesmo para dar a vida a outros, e tomar sobre si os males dos outros e dar-me os bens próprios. Trecho 76, 27 de julho de 1901. Dúvidas do confessor. Resposta de Jesus. Havendo tido algumas dúvidas o confessor, ao vir, o bendito Jesus o via junto a ele, e eu ia dizendo: meu agir está sempre apoiado na verdade. E embora muitas vezes pareça escuro, sob enigmas, no entanto, não se pode fazer menos do que dizer que é a verdade. E embora a criatura não entenda com clareza meu agir, isto não destrói a verdade. Faz compreender muito melhor que é modo de agir divino, porque sendo a criatura finita, não pode abraçar e compreender o infinito. No máximo, pode compreender e abraçar algum brilho, assim como em tantas coisas ditas por mim nas Escrituras. E meu modo de agir nos santos talvez tenham sido compreendidas com toda clareza? Oh, quantas coisas deixaram na escuridão e no enigma! No entanto, quantas mentes de doutos e sábios se cansaram em interpretá-las? E que coisa compreenderam? Pode-se dizer que nada em comparação com o que fica por conhecer. Isto acaso prejudica a verdade? Pode-se dizer que nada em comparação com o que fica por conhecer. Eu repeti, peraí. Isto acaso prejudica a verdade? Para nada, mas bem a faz resplandecer principalmente. Por isso, seu olho deve estar atento a ciar a verdadeira virtude. Se sente em tudo, e embora às vezes às escuras, que esteja a verdade, e do resto se necessita estar tranquilo e em santa paz. Dito isto, desapareceu e eu regressei em mim mesma. Trecho 77. 30 de julho de 1901. Veja o mundo, e como a maioria são cegos. Encontrando meu estado habitual, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma, no meio de muitas pessoas. Que cegueira! Quase todos eram cegos. Uns poucos de vista curta, apenas um que outro se notava como o sol no meio das estrelas, de vista agudíssima, todo concentrado no sol divino. E esta vista lhe era concedida porque a tinha fixa na luz do verbo humanado. Jesus, compadecendo-se de tudo, disse-me: minha filha, como arruinou ao mundo a soberba, chegou a destruir essa pequena luz de razão, que todos levam consigo desde que nascem. Mas deve saber que a virtude que mais exalta Deus é a humildade. E a virtude que mais exalta a criatura diante de Deus e diante dos homens é a humildade. Dito isto, desapareceu. Mais tarde regressou todo angustiado e afligido e acrescentou: minha filha, estão para acontecer 3 terríveis castigos. E como um raio desapareceu sem me dar tempo de lhe dizer uma palavra. Volume 6, trecho 75, 17 de outubro de 1904. Para encontrar a divindade, deve-se agir unido com a humanidade de Cristo, com a sua própria vontade. Continuando o meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus, disse-me: minha filha, é necessário agir através do véu da humanidade de Cristo para encontrar a divindade. Isto é,
agir unido com a sua humanidade, com a mesma vontade de Cristo, como se a dele e a da criatura fossem um só, para agradá-lo só a ele, obrando com seus mesmos modos, dirigindo tudo a Cristo, chamando-o junto a ela em tudo o que faz, como se ele mesmo devesse fazer suas mesmas ações. Fazendo assim, a alma se encontra em contínuo contato com Deus, porque a humanidade a Cristo não era outra coisa senão uma espécie de véu que cobria a divindade. Então, operando no meio destes véus, já se encontra com Deus. E aquele que não quer agir por meio de sua humanidade santíssima e quer encontrar Cristo é como aquele que quer encontrar o fruto sem encontrar a casca. É impossível. Trecho 76. 20 de outubro de 1904. Vê sacerdotes que se mordem entre eles. Esta manhã me encontrei fora de mim mesma, no meio de uma rua onde estavam muitos cachorrinhos que se mordiam uns aos outros. E no princípio desta rua um religioso que os via morder-se. Os ouvia e se impressionava porque via naturalmente. E os cachorrinhos diziam-lhe sem aprofundar e analisar bem as coisas e sem uma luz sobrenatural que lhes fizesse conhecer a verdade. E quando via isto, ouvi uma voz que dizia: todos estes são sacerdotes que se mordem entre eles. E aquele religioso que, vendo os sacerdotes morderem-se entre eles, parecia que era o visitador e os deixava sem a assistência divina. Trecho 77, 25 de outubro de 1904. Verbo significa manifestação, comunicação, união divina humana. Se o Verbo não tivesse tomado carne, não haveria meio de unir Deus e o homem. Continuando o meu estado habitual, depois de ter esperado, muito veio. E assim que o vi, disse-lhe: o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. E o bendito Jesus acrescentou: o Verbo tomou carne, mas não ficou carne. Ficou o que era. E assim como o Verbo significa palavra, e não há nada que mais influa que a palavra. Assim o Verbo significa manifestação, comunicação, união divina ao humano. Assim, se o Verbo não tivesse tomado carne, não haveria meio de unir Deus e o homem. Disse isto, desapareceu. Volume 7, trecho 75. Janeiro, 10 de janeiro de 1907. O mal que forma o próprio gosto. Encontrando-me em meu estado habitual, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, é tanto o apego das criaturas ao próprio gosto que estou obrigada a conter em mim meus dons, porque em vez de apegar-se ao doador, apegam-se a meus dons, idolatrando meus dons com ofensa ao doador. Assim se encontram, seu próprio gosto fazem algo, mas bem não fazem, senão que satisfazem o próprio gosto. Se não há gosto, não fazem nada. Assim o próprio gosto forma uma segunda vida nas criaturas. Miseráveis, não sabem que onde está o próprio gosto, dificilmente pode estar o gosto divino, mesmo nas coisas santas. Portanto, recebendo meus dons, as graças, os favores, não deve apropriá-los como suas coisas, formando deles um gosto próprio, mas tê-los como gostos divinos, servindo-se deles para amar principalmente ao Senhor e prontos a sacrificá-los ao mesmo amor. Trecho 76, 13 de janeiro de 1907. Jesus quis sofrer na sua humanidade para refazer a natureza humana. Continuando meu habitual estado, por um instante vi meu bendito Jesus e me disse: minha filha, quanto ama as almas! Olha, a natureza humana estava corrompida, humilhada, sem esperança de glória e de ressurgimento.
e eu quis sofrer todas as humilhações em minha humanidade. Especialmente quis ser despido, flagelado, e que a pedaços caíram minhas carnes sobre os açoites, quase desfazendo minha humanidade para refazer a humanidade das criaturas e fazê-la ressurgir cheia de vida, de honra e de glória à vida eterna. O que mais eu poderia fazer e não ter feito? Trecho 77, 20 de janeiro de 1907. A maior santidade é viver no divino querer. Tendo lido 2 vidas de santas, uma que ansiava muito sofrer e a outra que queria ser pequena, eu pensava em meu interior qual das 2 seria melhor para poder imitá-la. E não sabendo resolver isto, me sentia como confusa. E para poder estar livre e pensar só em amá-lo, disse entre mim: eu não quero aspirar a nada, mas somente a amá-lo e cumprir perfeitamente seu santo querer. Enquanto eu estava nisto, o Senhor, no meu interior, disse: e eu te amo aqui, no meu querer. Até que o grão de trigo não seja sepultado debaixo da terra e morra de todo, não pode renascer para a vida nova e multiplicar-se e dar vida a outros grãos. Assim a alma, até que seja sepultada na minha vontade, até morrer totalmente nela com desfazer todo o seu querer no meu, não pode ressurgir a nova vida divina com o ressurgimento de todas as virtudes de Cristo, que contém a verdadeira santidade. Por isso a minha vontade seja o selo que te marca o interior e o exterior. E quando minha vontade tiver ressurgido toda em ti, nela encontrarás o verdadeiro amor. E esta é a melhor de todas as outras santidades, às quais se pode aspirar.